Amigos queridos, desejo-lhes uma boa manhã, um bom dia, e aqueles que estão junto conosco, rogo a Jesus que Ele possa ampará-los, sustentá-los cada dia, cada vez mais, que possamos juntos vivenciar o Evangelho sob a luz do Cristo e caminharmos com a segurança que todos desejamos alcançar. Que todos tenham um bom dia. Hoje vamos ler o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei do Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau da abjeção e da miséria, deitado sobre uma estrumeira, disse ele a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesses de chorar e sofrer a vida inteira? Que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastantes fortes para suportar. Porque agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, querias sustentar a luta contra a tentação a vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfássemos, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira dele, ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal de salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante de sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor,
após o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé as transporta a montanha. E eu vos digo que aquele que sofre tem a fé por amparo ficará sob a sua égide, e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto se estorcer em convulsões, ela plantará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho, Paris, 1863. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Mestre Jesus, fortalecei-nos nos embates de cada dia. Dai-nos coragem para que possamos enfrentar as lutas com a serenidade e com a dignidade que temos aprendido. Que a sua paz, o seu infinito amor, nos sustente hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, o que será para cada um de nós o mal? Nós podemos perceber que nós estamos vivendo em situações, muitas vezes, que temos observado que o mal tem predominado aos nossos pensamentos. Nós perguntamos: será que essa fase terrível em que ora estamos vivendo, em que as desonestidades, as falcatruas, tudo isso tem imperado, mostrando a irresponsabilidade e muitas vezes a cata de tudo isso dos prazeres imediatistas? Ora, queridos amigos, é preciso saber que seja viver no mal ou o mal e morrer no mal ou pelo mal. Então, muitas vezes nós não nos percebemos, mas estamos com o pensamento apodrecendo dia a dia, com a vaidade, com o orgulho, e muitas vezes afastados pelo conhecimento de Deus. Todos nós temos errado muito, amigos, ao longo de nossa caminhada. E nós precisamos, sem dúvida, olharmos melhor o que nós estamos querendo e o que nós estamos fazendo. E o Evangelho nos fala: esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticante lágrimas de amargo sofrer, e por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Será que nós estamos olhando para com este olhar? Será que nós estamos vendo que nós temos destruído todas as oportunidades que esta reencarnação tem nos dado? Durante muito tempo nós temos pensado: até quando vamos viver esses infortúnios sem compreender a esperança, a função de um Deus misericordioso que nos encoraja e nos faz enfrentar a nossa luta? Por isso, amigos, a reencarnação é um amparo que nós temos divino. Quanto mais caminharmos em direção à grandeza de Deus, nós estamos buscando remédio para todos nós, porque nós precisamos observar em que determinados momentos nós vamos nos arrepender. E feliz daquele que arrepende enquanto está na sua caminhada, para que possa reabilitar à frente do futuro,
buscando na oração a força, a coragem para que possa viver melhor. Meus queridos amigos, é preciso que a gente reconheça o poder de Deus na nossa vida, que tem curado tantas coisas por meio das mãos abnegadas de Jesus. Onde está a nossa brandura, amigos? Que remédio nós estamos buscando, a não ser compreender com resignação ao valor das lutas? E aí, quando nós sentimos, nós vamos encontrar com o remédio que vai nos curar, que vai nos libertar, retirando-nos muitas vezes da opulência e nos reduzindo, às vezes, nas dificuldades que nos levam a aproximar de Deus. Até quando os nossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Essa é a pergunta que nós precisamos ver. Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Basta, amigos, nós estamos num momento de crise do planeta. Estamos numa crise moral, numa crise da ilusão do materialismo. É preciso saber que o túmulo não é o fim. Nós, resplandecentemente, teremos a vida de acordo com aquilo que cada um vem construindo dentro de si. É preciso que a gente procure entender o que seja a vida pós-morte, para que nós possamos alimentar a nossa fé com amor, com resignação. Como nós vamos viver no mal sem compreender qual é o remédio? A reencarnação é o remédio onde muitas vezes as dores nos avassalam, as dificuldades financeiras, a mudança da posição social de última reencarnação para agora. Se a gente não compreender nisso, nós ficamos na fase dos julgamentos, sem suportar as nossas dores. Por que tanto murmuramos, amigos? Nós que pedimos para reencarnar, para enfrentar a riqueza, a pobreza, para que pudéssemos vencer tudo em nossa vida com amor. Nós que pedimos esse corpo para que o Espírito nele habitasse e pudéssemos vencer as nossas enfermidades do passado. Que remédio que não prescreve, então? Prescrever os atacados da obsessão. É preciso que a gente modifique a sintonia dos nossos pensamentos. É preciso que a gente possa viver de forma que a fé seja constante, que a fé seja o apelo que nós fazemos a Deus, que a fé seja a coragem que nos dá força para vencer. É preciso que nós venhamos a entoar o hino de glória a Deus e lembrar que todos nós temos um lugar nesse grande universo onde há muitas moradas, um lugar que vamos ocupar, e se esse lugar ele só virá um lugar bom, claro, se nós tivermos dentro de nós essa visão da imortalidade, da vida futura, da consequência dos nossos atos. A fé, amigos, é o remédio seguro, é o remédio que nos fortalece, é o remédio que nos dá força para vencer as nossas dores. E é preciso que, pela fé, também nós alimentemos de coragem, porque o conhecimento nos sustenta, é o conhecimento que nos dá força. E eu pergunto para vocês, qual o remédio que nós vamos buscar para curar as chagas morais que estão dentro de nós? A não ser pelo bem, pela reencarnação, pelas oportunidades que Deus tem nos dado, para que a gente possa lembrar que o remédio da fé é aquele que duvida, que não duvida nem um instante, que nós tenhamos força e coragem para rever ainda as nossas angústias e as nossas aflições. E nós que estamos caminhando para o mundo de regeneração, é preciso saber o nosso papel na Terra. Quantos encontram caído,
Quantos estão desfalecendo na via pública, onde nós encontramos esses irmãos nas praças, e o que nós temos feito a não ser orar, mas não desrespeitar as suas dores, os seus sofrimentos, sem julgamentos, e muitas vezes levantamos tantas palavras imerecidas. É preciso que a gente procure compreender que sem pão no lar, quantos passam fome, quantos estão sendo arrastados para um estado que não é o estado de felicidade. É preciso que a gente também faça uma análise de nossa consciência, e é para que nós possamos sermos bons, porque o bem, o amor, é sempre o que vai nos fortalecer. E nós sabemos que o mal e o remédio é o Evangelho. O mal é por ausência do Evangelho, e o bem é por consequência do remédio que a vida nos oferece. E aí Kardec coloca aqui para nós a pergunta de Santo Agostinho: que remédio, então, prescrever aos ataques de obsessões cruéis e de cruciantes males? Esse remédio só tem uma coisa, amigos: mudar o pensamento, modificar os seus sentimentos. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, aqueles que muitas vezes Jesus disse a Pedro não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí Santo Agostinho nos diz: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Só amanhã, meus irmãos, só depois, quando perdermos esta oportunidade, é que nós vamos ver quanta luta, quantas oportunidades nos foram dadas, mas haveremos de ter esperança, de ter fé. Mas eu peço aos nossos amigos pais que olhem por seus filhos com muito carinho, alimentando-os de esperança, ensinando-lhes os caminhos do bem, para que eles não venham a cair no amanhã. Que Deus nos abençoe e que a paz augusta de Jesus possa nessa manhã nos envolver por meio das mãos que se estendem dos benfeitores espirituais. Que o passe seja uma chuva branda e suave a serenar os nossos pensamentos. Jesus, fluidifica as nossas águas. Ajude-nos para que possamos, ao bebê-la, sentirmos abraçados e acariciados por todos esses irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus entrelaça os nossos pensamentos nesta manhã. Recebam, queridos companheiros, as vibrações amigas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Se conosco, Jesus, que assim seja.